A questão 43 pede para você verificar se a função dada, essa função aqui, que é uma função definida por duas sentenças, verificar se ela é contínua no ponto x0 igual a menos 2. Observe que esse tipo de questão, onde pede para você verificar a continuidade de uma função definida por mais de uma sentença, em geral, os pontos interessantes são aqueles onde há a quebra da função, né? Então aqui, neste caso, o ponto interessante para você verificar a continuidade ou não da função é o ponto menos 2. Obviamente que o professor pode pedir em outro ponto, mas esse é o ponto que tem graça, é esse que tem dificuldade. Que nesse caso não é uma dificuldade grande, é pequena. Então vamos lá, verificando se é contínua neste ponto. Solução. Antes de mais nada, vamos lembrar o que significa ser contínua nesse ponto. Então, f é contínua em x0 igual a menos 2 se o limite dessa função, quando x tende a menos 2, é igual a f deste mesmo ponto, menos 2. Ok? Bom, então, basicamente eu tenho que calcular duas coisas, e comparar se elas são iguais. Se elas forem iguais, contínua. Se não forem iguais, não é contínua, é descontínua. Bom, vamos começar com o cálculo do limite. Ok, na hora de calcular o limite, você pode se sentir um pouco perdido porque a função foi dada por duas sentenças. Aí surge a dúvida, qual delas eu devo escolher? Então você tem que lembrar o que significa calcular o limite tendendo a um ponto. Se você está calculando o limite tendendo a menos 2, você está interessado no comportamento da função para x próximo de menos 2, não importando o que ocorre para x igual a menos 2. Okay? Então, no cálculo de limite, você deve buscar a sentença que define a função para x próximo do ponto, próximo de menos 2. As duas sentenças, qual é aquela que define o comportamento para x próximo de menos 2? É a de cima, porque aqui é para x diferente de menos 2. Então, o cálculo do limite ele é feito usando esta expressão aqui. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser limite de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, com x tendendo para menos 2. Esse limite é um daqueles bem fáceis que a gente fez no início, que você tem que fatorar essa expressão aqui de cima. Então isso daqui vai ser x mais 2, que multiplica por x menos 2, sobre x mais 2. Fazemos o cancelamento e vamos agora fazer o x tender a menos 2 na expressão. Então, trocando x por menos 2 na expressão que restou, então isso daqui vai ficar menos 2 e esse limite é menos 4. Está aqui, o limite é menos 4. Então, essa primeira parte aqui foi calculada. Isso aqui dá menos 4. Agora vamos para o mais fácil, o cálculo do f de menos 2, a imagem do menos 2. Agora você vai utilizar a outra sentença. A outra sentença diz o quê? Que quando x é menos 2, o f de x é 4. Então, isso aqui pode ser reescrito de forma compacta assim, ó. F de menos 2 é 4. Quando x é menos 2, o y é 4. F de menos 2 é 4. Ou seja, esse limite deu menos 4. O valor da função no ponto deu 4. Conclusão, não é contínua, porque para ser contínua, o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, a resposta é... f é descontínua em x0 igual a menos 2, pois o limite dessa função quando x tende a menos 2 é diferente de f de menos 2. Essa é a justificativa.
e também a resposta.